Pois é, gente, eu voltei, pelo menos por enquanto. Quem me acompanha há mais tempo sabe que tudo começou com os vídeos aqui no YouTube. E como a gente está nessa semana de STF, nomeação de um novo ministro, eu resolvi fazer um vídeo. Eu sou Daisy Ciocari, jornalista, cientista política, para quem não me conhece. E eu vou tentar, de novo, uma vez por semana, publicar um vídeo aqui no YouTube com os temas mais complexos e dissecar eles um pouco mais para que a gente possa entender. Hoje, obviamente, eu vou falar da nova indicação do presidente Lula para o STF. E antes de começar, vou pedir para deixar o like para seguir o canal aqui no YouTube. Vocês lembram do Bessias? Aquele nome que apareceu lá no telefonema da Dilma em 2016, no auge da Lava Jato? A história dele é quase cinematográfica, né? Do assessor que virou um meme ao nome que hoje pode definir o futuro do poder no Brasil. No meio dessa trama, a gente tem um novo personagem que entra nesse jogo aí, que é o Rodrigo Pacheco. Só que o que está em jogo aqui não é só uma vaga no Supremo, é o poder de decidir quem define o limite entre crime e política no Brasil. E a gente vai entender um pouquinho mais disso. Jorge Messias é advogado, procurador da Fazenda Nacional, é nordestino de Recife, foi assessor jurídico no governo Dilma Rousseff e hoje é o advogado-geral da União do presidente Lula. É um homem discreto, técnico e leal. Daqueles que não aparecem, mas sempre estão onde o poder é construído. No governo Dilma, ele ocupava um cargo-chave. Ele era subchefe para assuntos jurídicos da Casa Civil. Isso significa que tudo que saía do Planalto, decretos, medidas, portarias, passava pela mesa dele. Ele era literalmente o homem do diário oficial. E foi aí que a história dele virou essa novela nacional. Março de 2016, o governo Dilma estava ruindo, Lula tinha acabado de ser conduzido coercitivamente pela Polícia Federal e a Lava Jato vivia o auge. Dilma Rousseff decidiu nomear Lula ministro da Casa Civil e a ideia era simples, era trazer ele de volta para o governo, oficialmente como um articulador político e extraoficialmente para garantir foro privilegiado no STF. Brasil sendo Brasil, né? Só que naquele dia, a Lava Jato interceptou uma ligação e a Dilma falava, abre aspas, tô mandando o Bessias levar o termo de posse pra gente ter ele, só para caso de necessidade. E aí o país parou. Quem era esse tal de Bessias? Era um assessor, era um mensageiro, era um operador? O nome acabou virando sinônimo de manobra, meme e manchete. Bessias era Jorge Messias, o advogado discreto, que só cumpria a função administrativa e acabou arrastado para o olho do furacão. Ele perdeu o cargo, o nome e a paz, mas sobreviveu. 7 anos depois, agora, ele ressurge como advogado-geral da União nomeado por Lula e no discurso de posse ele respondeu com uma ironia firme: o meu nome é Jorge Messias e eu tenho muito orgulho dele. É o arco completo, de bode expiatório da Lava Jato à reabilitação política pelo próprio Lula. O Bessias virou sinônimo de lealdade e agora pode se tornar ministro do Supremo Tribunal Federal. Mas por que essa indicação é tão importante? Porque o Supremo ele não é só jurídico, ele é político. O STF decide quem pode ser candidato, quem pode ser preso, o que é crime e o que é discurso. Ele decide impeachment, fake news, orçamento, aborto e liberdade de imprensa. Em resumo, decide o destino do poder. E quando o presidente indica alguém para o Supremo, ele não está pensando nos próximos 4 anos. Ele está pensando nas próximas décadas. Ministros do STF ficam até os 75 anos. Então, se o presidente indica alguém jovem, como o Messias, que deve ter ali em torno dos seus 45 anos, ele está influenciando o tribunal pelos próximos 30 anos. Os governos passam, mas as togas ficam. Por isso que essa escolha é tão estratégica. Lula não está apenas nomeando um jurista, ele está moldando a forma como o poder vai ser exercido no Brasil nas próximas gerações. Nos últimos 10 anos, o Supremo definiu tudo o que realmente mexeu com o país, né? A gente fala muito da supremocracia. Se a Dilma seria afastada, se o Lula poderia ser preso, se o Bolsonaro poderia concorrer e até se o Telegram deveria ser bloqueado. É o STF que define o limite entre crime e política. E é aí que entra o cálculo do presidente Lula. Ele sabe que se ele escolher Messias ou qualquer outro nome, ele está escolhendo quem vai decidir sobre ele no futuro. Quem julgará as ações do governo, as disputas de poder e as crises constitucionais. Por isso, a cadeira do Supremo não é apenas uma vaga, é uma herança de poder. Mas, nos bastidores, tem outro nome ganhando força: Rodrigo Pacheco,
o ex-presidente do Senado. Enquanto o Messias representa a lealdade técnica, o homem de Lula e de Dilma, o Pacheco representa essa estabilidade política e o pacto institucional. Lula sabe que o Supremo é importante, mas ele sabe também que o Senado é quem aprova o ministro. Em tempos de orçamento tenso, governabilidade vale tanto quanto a toga. Indicar o Pacheco seria um gesto de moderação, agrada o Centrão, empresariado e o próprio Supremo, além do PSD e do União Brasil. Indicar Messias seria um gesto de fidelidade, fortalece a base lulista, mas irrita o Senado. É o dilema clássico, o leal ou o político? O técnico que protege o governo no Supremo ou o aliado que garante votos no Congresso? Lula, como sempre, tem observado o tabuleiro em silêncio. E pelo que a gente tem visto, tem esperado o momento certo de mover a peça que mais favorece. No fim, o que está em jogo é muito mais que uma cadeira. É o equilíbrio entre os poderes e o futuro da própria democracia. Jorge Messias pode ser lembrado como o homem que saiu do rodapé do Diário Oficial para o topo do Supremo. Ou pode ver seu nome ficar no tabuleiro como peça de negociação. Mas uma coisa é certa, indicar um ministro é o ato mais puro de poder que um presidente pode ter. Porque no Brasil, as leis mudam, os governos passam, mas as togas, essas ficam. E o jogo de poder continua. Deixa o seu like, segue o canal aqui e eu vou tentar voltar pelo menos uma vez por semana. Até a próxima!